isso tira a nossa alegria, a nossa força, porque nós temos algo sobrenatural, a graça de Deus em nossa vida. Então, meus irmãos, é aqui que nós podemos nos apoiar. E o que é a graça? A graça de Deus não é um sentimento abstrato, indiferente. Tem pessoas que falam da graça como se fosse apenas um sentimento abstrato, algo que você não pode tocar, não pode ver. Mas a graça de Deus é o poder ativo do Senhor, por meio do qual Ele nos abençoa. Olha uma definição de graça aí. A graça é o poder ativo do Senhor, pelo qual Ele nos abençoa. Levante a mão e diga assim: eu sou abençoado. Cadê o povo que é abençoado? Quem está em casa é abençoado? Quem está em casa é abençoado? Então a graça de Deus é o poder ativo do Senhor, por meio do qual Ele nos abençoa. Então a graça nos alcançou, a graça opera em nós, e por meio da graça nós somos abençoados. E quem é abençoado, meus irmãos, não tem razão para viver murmurando o tempo todo. Eu tenho muita dificuldade de pessoas que o tempo todo murmuram, já levantam. Vocês já ouviram falar isso aqui várias vezes. Eu tenho dificuldade, como se a vida para essa pessoa fosse um peso, senhor Nilda, um cansaço. Quer morrer? Pelo amor de Deus. Tem pessoas assim, né? Quando dizem, não, irmãos, não. Aí você conversa com uma pessoa espírita, ela passa tanta paz. Será que ela está com as contas todas pagas? Não. Esses dias atrás, Caio Fábio para Jeová, numa live disse que estava com 5 recibos de luz atrasados. Caio Fábio, agora fica dizendo, irmão, quem é o brasileiro honesto, direito, é missionário Arionaldo, que não vive na corrupção, que não rouba, que não vive no aperto? Vive, todo mundo está no aperto. Mas tem uma coisa que o mundo não tem, que o mundo não conhece, e nós temos e conhecemos, é a graça de Deus em nossa vida. Então a graça nos abençoa. O que é que a graça faz? Nos abençoa. E a graça é o poder ativo do Senhor, pelo qual Ele nos abençoa. Olhe para a tela e diga, por favor, 1, 2, 3. A graça. Mas a graça também é o amor e o poder de Deus trabalhando em nosso benefício. Se alguma pessoa lhe perguntar, diga aí, irmão Maurício, o que é graça? A graça é o amor e o poder de Deus trabalhando em nosso benefício. A graça é o amor e o poder de Deus trabalhando em nosso benefício. Meu irmão, minha irmã, Deus está trabalhando em nosso benefício. Deus está trabalhando em nosso favor. Parece que perdemos. Perde quem é apenas vencedor. Mas nós não somos apenas vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então, queridos, a graça é o amor e o poder de Deus trabalhando em nosso benefício. E é sob esta graça, debaixo desta graça, que nós estamos vivendo. E essa graça opera em nós. Vamos gravar isso agora aqui. Esta graça opera em nós, durante e após os sofrimentos e as lutas. Escrevam isto e gravem isto. A graça opera em nós, durante e após o sofrimento. Cumprimentar a missionária Gilcélia Oliveira Ramos em Irecê. Deus continue abençoando. Pastor Gilvan, que também não pôde vir. Missionária Adriana Reis, lá no Sítio das Flores. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos em Cansanção, no Sítio das Flores. Compartilhe o vídeo aí, missionária Adriana, com várias pessoas aí. Deus abençoe. Então, a graça de Deus opera em nós durante e após o sofrimento ou as lutas. A graça opera em nós. A graça opera o quê? Durante e após o sofrimento. É isso que o texto está dizendo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou para a sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco. Estão me entendendo? Amém ou não amém?
Sofrimento para crente é terapia de Deus. Sofrimento para crente é tratamento terapêutico. Sofrimento para salvo é algo que Deus está trabalhando. Esse deserto, esse vale, esse sofrimento, esta luta, essa tribulação não vão te matar. É Deus trabalhando na sua vida por meio da poderosa graça. Então, a graça de Deus opera em nós. Você pode dizer, opera em mim. A graça de Deus opera em nós, durante e após o sofrimento, as lutas. Mas vamos explorar o versículo. 1 Pedro 5,10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua... Olhe para a sua Bíblia um pouquinho aí, ó. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus... Eu vou reler na corrigida e depois na atualizada, que eu fiz aqui a anotação, ó. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo... Quando eu disser Ele mesmo, vocês vão continuar. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo, continue, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quantos verbos? Aperfeiçoará, primeiro verbo, confirmará, segundo verbo, fortificará, terceiro verbo, e fortalecerá. 4 verbos de Deus aqui. O Senhor vai aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer por meio da graça. Eu me lembro que quando nós estávamos no domingo seguinte e a missionária Selma tinha voltado de viagem com o pastor Bispo, e ela disse assim: eu gostei do tema, porque a graça salva, a graça transforma, a graça fortalece. Então, já entendeu qual é a ideia de trabalharmos o ano da graça? É porque pela graça nós somos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fortalecidos. E sem a graça nós não podemos nada, mas pela graça nós podemos todas as coisas. Então vejam bem, vamos ao meio da revista e atualizada. Vamos explorar o versículo. Olha como é que está na Almeida Revista e Atualizada. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Depois diz firmar. Na outra versão vai dizer que Ele vai aperfeiçoar e confirmar. Na atualizada diz assim: vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Perceberam que tem 2 palavrinhas diferentes aí? Ó, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vai vos aperfeiçoar, firmar, depois fortificar e fundamentar. Na NVI está assim: o Deus de toda graça, que nos chama para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Só esta primeira parte do versículo dava para fazermos uma pregação extraordinária. O Deus de toda, que nos chamou à sua eterna. Seu lugar não é aqui, meu lugar não é aqui, nosso lugar não é aqui, nosso lugar é na glória. Morreu, acabou. Não. Esqueça essa ideia de que morreu, acabou. Aqueles que não estão ainda no Evangelho e dizem assim: quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Não, é agora. O Deus da eterna, o Deus de toda graça, nos chamou para a sua eterna glória. Vamos lá. O Deus de toda graça, que nos chama para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, olha, os restaurará, confirmará e fortalecerá e os porá sobre alicerces firmes, ou firmes alicerces. Perceberam? Pastor, eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou na tribulação, eu estou no sofrimento. Para que você está passando por isso? Depois, e aqui tem um segredo maravilhoso. Diga para o seu irmão: o sofrimento é por pouco tempo. Você pode dar glória a Deus?
Você não vai ficar nesse sofrimento a vida toda, não. Você não vai ficar nessa luta o tempo todo, não. Vai passar, é por pouco tempo. Ó lá, ó. Depois de terem sofrido por pouco tempo, Ele os restaurará. O sofrimento leva você a ser restaurado. Ele confirmará, fortalecerá e colocará sobre firmes o quê? Alicerces. Depois do sofrimento, irmã Irinete, não tem vento que nos derrube, porque nós vamos estar fortalecidos e firmados. O Deus, vou repetir, o Deus de toda graça, que os chama para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Encontramos aqui 4 verbos, 4 ações na vida de um filho de Deus, de um servo, de um discípulo. Esses 4 verbos mostram que Deus está operando por meio das lutas do cristão. Deus está operando por meio de quê? Das lutas. Está pensando que Deus está alheio, que Deus está alienado a esse sofrimento? Não, que Deus está longe disso. Se eu pedir um pouquinho de silêncio aos irmãos. Deus não está isento, não. Não. Ah, pastor, eu estou sofrendo tanto, parece que Deus me esqueceu. Não é assim. Ah, por que só eu passo por isso? Primeiro, não é só você. Tem irmãos que carregam essa autocomiseração. Só eu sofro, só eu sou coitadinho. Porque tem irmãos que são assim. E autocomiseração na Bíblia é pecado. Se autocomiserar, se achar miserável, se achar que Deus não olha para você, isso é pecado. Tá? Elias disse, só eu sobrei, eu sou o único profeta. Deus disse, levanta e ser besta. Ainda tem 400 que não se dobraram diante de Baal. Porque tem gente que é igual a Elias. Só eu estou sofrendo. Jezabel quer me matar. Jezabel quer comer meu fígado vivo. Vai nada. Tem 400 ainda que não se dobraram. Você não é o único que está sofrendo, não. Tem milhões sofrendo, mas milhões também estão debaixo da graça de Deus. Então essa autocomiseração não é bíblica, não é saudável. Mas o texto está dizendo que Deus está operando. Diga, Deus está operando. No meio das lutas e sofrimentos. No meio de quê? Das lutas e sofrimentos. E qual é a operação da graça na vida do crente durante o sofrimento? Qual é? Primeira operação, o Senhor vai nos aperfeiçoar. Escreva assim, Deus vai nos aperfeiçoar. Qual é a primeira? Deus vai o quê? Olha o texto, 1 Pedro 5,10, que nós lemos. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoará. O que é a graça de Deus vai operar no meio do sofrimento? Deus vai nos Deus vai nos o quê? Aperfeiçoar. Pastor, o que significa isto? A palavra grega é katartizon. É a mesma palavra que Paulo usa para o aperfeiçoamento dos santos. Lá em Efésios, irmã Thaís, Paulo diz assim, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o quê? É a mesma palavra que está nesse versículo aí. O Deus de toda graça nos aperfeiçoará. A palavra grega é katartizon, que significa consertar as redes ou restaurar. Consertar as redes ou o quê? Sabe o que é que Deus está dizendo? Que o sofrimento serve para nós sermos restaurados em alguma área da nossa vida. Por que na NVI está dizendo, Ele mesmo restaurará? Lembra que eu li isso? Na NVI, a Nova Versão Internacional, irmã Eduarda, está dizendo que o Senhor nos restaurará. O sofrimento, irmã Neide, do crente não é para matar. Deus não deixa sofrer porque Ele é masoquista ou sadomasoquista, porque Ele é ruim, porque Ele é tirano, porque Ele quer que você se acabe, não. Ele permite o sofrimento, porque no meio do sofrimento Ele nos conserta.
conserta. Nós estamos quebrados, Ele conserta. Nós estamos falidos, Ele conserta. Nós estamos com o vaso rachado, Ele conserta. Estamos com alguma área da vida espiritual arrasada, Ele restaura. No meio do sofrimento, Deus traz restauração à nossa vida. Olha para mim. Converse com um crente, diaconisa Marlúcia, missionária Selma, presbítero Maurício, que passou pela luta e pelo sofrimento, e depois converse com ele vai dizer o seguinte: eu tive grandes experiências com Deus. Sim ou não? Porque sofrimento para crente não é para matar não. Mas a geração Nutella, a geração de iFood, de micro-ondas, quer que o milagre aconteça, não quer passar pelo sofrimento, não quer passar pelo processo, não quer passar por crises. A palavra crise, ela cria um pânico, cria um pavor. Mas os chineses, a palavra crise na língua chinesa tem 2 caracteres. E os 2 caracteres significam: primeiro, crise é problema, e segundo, crise é oportunidade. Crise é problema, mas crise também é oportunidade de termos mais intimidade com Deus. Então, Deus de toda a glória, Ele vai nos o quê? Aperfeiçoar. Ele vai o quê? Ele nos aperfeiçoará. Significa consertar as redes ou restaurar. O texto está nos ensinando que pelas provações a graça de Deus nos restaurará. Vou usar a linguagem de costureira, irmã Dodó. O texto está querendo dizer que através dos sofrimentos, a graça de Deus vai nos remendar. Eu vi muito vovó fazer remendo. Vovô trabalhava de roça, e aí a calça rasgava, passava no espinho, em alguma coisa e rasgava. Ela disse: vou remendar. Pegava um pedaço de pano, cortava direitinho, vinha no lugar e colocava. Remendou. O sofrimento, que significa que Deus vai usar a graça de Deus no sofrimento para nos remendar. Aquela área que estiver rasgada, quebrada, dilacerada, mexida, atacada, atingida, furada, brocada, lascada, é aquela área que Deus vai remendar. Você pode ter chegado aqui ou está me acompanhando falido, quebrado, lascado, arrebentado. A graça de Deus vai restaurar e remendar tudo que estiver acabado. Nós não gostamos de sofrimento. Ninguém pede para sofrer. Ninguém pede desemprego. Ninguém pede para ficar com as contas sem pagar. Ninguém pede para passar fome. Mas é neste processo que a graça aperfeiçoa, restaura, remenda, conserta, trabalha. E a graça de Deus é poderosa. Quantos recebem esta palavra? O texto está nos ensinando que pelas provações a graça de Deus nos conserta, nos restaura, nos remenda. Ou seja, vai remendar o que está roto, endireitar o que está torto. Quantas coisas em nós estão tortas. E aí Deus permite certas lutas. Eu me lembrei agora, que não está aqui nas minhas anotações, que tinha uma irmã em nossa igreja, em Salvador, e não vou dizer nome porque muita gente tem acompanhado, e não vou citar nomes. Mas essa irmã, a missionária Nilda, ela não congregava de jeito nenhum. E o álibi dela era o trabalho. Ela tinha tempo para tudo, mas para congregar ela não tinha, nem dia de domingo. E o pastor Ailton mandou comissão de visitas. E o pastor conversou com ela. Minha mãe foi uma das que foi na comissão de visita. E o pastor Ailton dizia assim: irmã, a senhora precisa congregar. Quanto tempo a senhora não está tomando a ceia do Senhor? Irmão Ailton. Um dia, o marido da irmã, que não era crente, mas era um cidadão direito, de bem, trabalhador, honesto, e ela falava muito bem do casamento dela, que não tem pecado a gente falar bem do casamento. O marido caiu numa tentação com uma colega de trabalho. E tudo que aquela irmã queria era restaurar o casamento. Sabe o que aconteceu? Ela pediu uma cópia da chave da igreja. Aí agora apareceu o tempo. Pegou a visão? Ela fazia o matutino dela sozinha, missionária Selma. Ela sozinha criou a campanha de matutino. Quem está na igreja? Irmã fulana. Ô irmão Ailton, o senhor me autoriza? Sim, irmã, pode dar. Chamou o pai da pastora Josemira, irmão José Ferreira, que já dorme no senhor. Irmão José Ferreira, faça uma cópia da chave. Era o tesoureiro da igreja e auxiliar. Entregue para a irmã fulana. Essa irmã fez uma campanha de oração. E um dia minha mãe encontrou com ela e falou assim: menina, tu está orando, né? Que bênção.
Ela disse: Luzia, mulher. Ela é dessa cidade que fala assim: Luzia, mulher, eu estou orando tanto, parece que o diabo está aí aprontando mais, que o homem está mais apaixonado pela quenga. Eu não sei mais o que fazer. Ela era fortinha, perdeu peso, ficou magrinha, e era jejum. E ela pegava trabalho no hospital que ela trabalhava, pegava tipo 7 horas da manhã, 4h30 ela abria a igreja para orar, até 5h30 para depois pegar o ônibus. Agora tinha tempo. Depois de 2 anos de muita luta, um dia o marido chegou em casa com a roupa e disse assim: eu não sei onde eu estava com a cabeça, e eu deitei com fulana, com a amante, e na hora que eu deitei, me deu um estalo, parecia que o céu se abriu, que deu um estrondo, e eu levantei e perguntei para ela: o que é que eu estou fazendo aqui? Ela disse: tu está aqui na nossa casa. Ela disse: não, disse que deu aquele negócio assim. Depois de 2 anos, essa irmã que passou por esta prova nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Ela agora aprendeu que o sofrimento serve para Deus nos consertar. Deus permite certos sofrimentos para nos consertar, nos remendar, consertar as redes. De repente a rede está furada, está brocada, Deus vai consertar. E eu quero declarar de forma profética e poderosa: qualquer que seja o furo que tenha em nós, ou algo que esteja quebrado ou dilacerado, a graça de Deus vai restaurar tudo em nossa vida. O sofrimento é usado pelo Senhor para prover o que está faltando em nosso caráter. Coloque isso na tela, irmã Giovana, e quem quiser escreva aqui nos comentários. Pastor Idomar Bezerra, lá em Minas Gerais, acompanhando. Irmão Daguinho, irmão do pastor Adalto, acompanhando. Escrevam aí, ó, o sofrimento, Deus é usado pelo Senhor para prover o que está faltando em nosso caráter. O sofrimento é usado pelo Senhor para prover o que está faltando em nosso caráter. Vamos tentar os homens falarem comigo. 1, 2, 3. O sofrimento é usado pelo Senhor para prover o que está faltando em nosso caráter. As irmãs, 1, 2, 3. A igreja toda, para o povo de casa ouvir. A missionária Diana está dizendo aqui extremamente forte. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. O sofrimento é usado pelo Senhor para prover o que está faltando em nosso caráter. O que é que está faltando em seu caráter? Você nunca vai conseguir perdoar se você nunca for atingido, atacado, vilipendiado ou traído. Só aprende a perdoar quem foi difamado, quem foi traído ou caluniado. Então, para Jeová, Deus pega esse sofrimento e diz assim: você está precisando ter paciência, viu, Zezinho? Aí Deus bota você do lado do crente mais chato, problemático, cabeça de piolho, e você vai andar com ele. É horrível, irmão Raimundo, porque do meu temperamento dá vontade de pegar e arrancar o pescoço. Mas a gente fica. Aí eu fico igual a irmã que saiu da Assembleia de Deus na Liberdade, pastor Bispo, no dia do carnaval. E o irmão Zacarias de Paula Gonçalves disse assim para ela: irmã fulana, cuidado, é carnaval, fica em casa. Eu vou porque eu sou crente. Quando saiu do culto de oração, que viu o trio elétrico, ela botou a Bíblia debaixo do braço. E quando ela lembrou que era crente, ela dizia assim: me segura, Jesus, me segura, Jesus. Eu fico a mesma coisa. Quando eu dá vontade de pegar, eu fico: me segura, Jesus. E aí eu entro até no mistério, viu, Marinete? Me segura, Jesus. Me segura. Porque a vontade é de arrancar o pescoço. Mas é através do sofrimento que Deus provê em nós aquilo que falta em nosso caráter. Levante a sua mão e diga: Deus vai trabalhar em minha vida, em minha família, por causa do poder da graça. Então não murmure, não se abata quando o sofrimento chegar. É Deus treinando, tratando, moldando e colocando no caráter o que está faltando. Dá para dar glória a Deus? Ó, o Deus de toda graça vos aperfeiçoará. Ou seja, Ele vai prover o que está faltando em nosso caráter por meio do sofrimento. Mas o sofrimento, não sofrimento por sofrimento, mas o sofrimento debaixo da graça. Segunda operação, o texto diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoará, e depois, diz o quê? Confirmará. E depois o quê? E depois o quê? Confirmará. A palavra confirmará aqui significa firmar. Significa o quê? Firmar. O sofrimento serve para firmar.
Tem pessoas que só ficam firmes quando estão na luta. Já perceberam assim? Só ficam firmes quando estão na luta. Para essas pessoas, Deus não tira a luta nunca. Tem crente, presbítero Maurício, que é pastor, a gente tem que aprender. Tem crente que se você orar para ele ter 5 roupas, ele desvia. Porque ele passa domingo de noite assim, ó. Que roupa eu vou? No dia que tinha uma, era bate e tosse, presbítero Marcos. Lavava, passava e vinha. Mas no dia que tem 5... Lamentavelmente acontece isso. O irmão é crente quando não tem emprego. Faz campanha, faz voto, não é assim? Círculo de oração, guerreiro de oração. No dia que consegue um emprego, não dá mais para vir. Aí eu estou fazendo sempre a mesma pergunta. Dê para o seu patrão o que você dá para Jesus. Será que seu patrão aceitaria o que você dá para Jesus? Os últimos lugares, quando dá, vem, quando não... Deus, por meio do sofrimento, nos confirmará ou firmará. Significa que Ele usará o sofrimento debaixo da graça para nos trazer firmeza. Nos trazer o quê? Estabelecer e prender firmemente. Prender. Pastor Antônio sempre diz assim, pessoas que não param a igreja, pessoas que não sabem o que querem, que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Pastor Antônio diz assim, não criam limo. Nós da zona rural sabemos que quando a gente passa no lugar que é úmido, que é aguado, tipo fonte, ou, aquele lugar de tanto ficar molhado, cria o quê? Limo. Mas é de uma noite para o dia? É de uma noite para o dia? Não. Demanda tempo. Você passa aqui hoje, brotou assim uma aguinha, daqui a pouco, com o tempo, cria limo. Ou seja, criar limo significa ter firmeza. Você tem firmeza? Ou você só tem firmeza quando tudo vai bem? Quando todas as coisas estão ótimas? Quando a mesa está farta? Quando tudo está de acordo com a sua vontade? E aí eu quero que nós amadureçamos e cresçamos, irmã Gabriela, porque o mundo não gira em torno de nós, o mundo não faz a nossa vontade. Tem horas que o mundo vai dizer não, que a vida vai dizer não, que a vida vai soprar vento contrário. E eu tenho que estar preparado para os sims e para os nãos, para as coisas boas e para as coisas ruins. E quem está preparado em todo o tempo, não é porque é melhor que ninguém. Primeiro, é porque tem graça de Deus. Segundo, é porque está firme. E terceiro, é porque sabe em quem tem crido. Deus está cuidando de você no meio da provação. Ele confirmará. Diga comigo assim, Deus nos confirmará. Significa, coloca na tela se puder, irmã Giovana, fixar com firmeza. Vai aqui. Ali, ó. Vocês estão vendo aqui? Pena que a câmera não pode me pegar. Está vendo ali um parafuso, um prego, alguma coisa? Estão vendo? Foi fixado com o quê? Fixado com o quê? Fixado com o quê? Se é parafuso, alguém colocou uma bucha, furou, colocou lá. Se é prego, alguém bateu. Como a parede é, uma parede espessa, com uma massa grossa, teve que bater muito, para ficar o quê? Firme. Ei, tem revelação aqui agora. Teve que bater muito para ficar o quê? Alguém disse, o hino que de vez em quando alguém canta, quem me vê cantando, pensa que todo tempo foi alegria, não é? Mas para você ter esse caráter que você tem, essa firmeza, menino, fulano é firme, como é que aguenta? Diga para o seu irmão assim, eu já apanhei demais. O sofrimento traz firmeza. Irmã Dodó, crente pé de bananeira, qualquer coisa, cai. É porque ainda não sofreu nada. O sofrimento amadurece. O sofrimento fortalece. O sofrimento dá firmeza. Aí você olha assim, Diaconisa Almerinda. Olha, Jesus me deu vitória naquela luta, naquele sofrimento. Eu estou em mais um. O Jesus que me deu vitória naquele, isso aqui agora é café pequeno para ele. Ele também vai me dar vitória. Significa fixar com firmeza, estabelecer, prender firmemente. Deus permite. Deus o quê? Que as provas na vida dos cristãos tragam firmeza de um pé de coco e não de um pé de bananeira.
Deus permite que as provas venham para que Ele use as provas e estabeleça a nossa vida de acordo com a sua vontade. Por isso, o versículo está dizendo, coloque na tela o versículo, irmã Giovana, e o Deus, nós vamos ler, e o Deus de toda graça. Olha lá, 1, 2, 3. E o Deus de toda graça, que os chamou para a sua eterna glória. Olhem para o versículo, repito, certinho, presbítero Ricardo. 1, 2, 3. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Obrigado. Então Deus permite as provas para trazer ao caráter cristão firmeza. Para trazer o quê? Para trazer o quê? Firmeza. Você não arreda o pé da sua fé, nem do lugar que Deus lhe colocou, porque você tem o quê? Firmeza. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Senhor está velando por mim, eu sei que minhas orações estão sendo ouvidas, eu sei que as promessas irão se cumprir, eu sei que Deus vai resolver, eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que o milagre vai acontecer, eu sei que o meu Senhor nunca perdeu uma batalha. Terceiro ponto, o Deus de toda graça nos aperfeiçoará, confirmará e fortificará. E o quê? Qual é a palavrinha agora, o verbo? O verbo é fortificar. Qual é o verbo? Fortificar. Ele nos fortificará. Qual é o verbo? Isso, qual é o verbo? Fortificará. E ele nos... Não, o verbo não é fortificará, Ricardo. O verbo é fortificar. A língua portuguesa. Vocês que fazem concurso têm que ficar ligados no negócio. Qual é o verbo? Fortificar. E ele nos fortificará. O verbo é fortificar. E o processo aí, a ação é essa aqui. Ele nos fortificará. Irmão José Raimundo está acompanhando, missionária Leide Jane, diácono Edmário Almeida em Monte Santo. Atenção, povo de Monte Santo, que na próxima semana haverá o grande pré-congresso da Cibefs em Monte Santo. Irmã diaconisa Ana Lúcia Ottoni, presbítero Roberto Brandão, presbítero Ivan Silva, lá no Paraná. Deus abençoe. Irmão Rubenilson, muitos irmãos aqui acompanhando. Queridos, compartilhem o vídeo, marquem mais pessoas. Vamos lá. Fortificará. Eu quero que os irmãos entendam, este processo não é algo que acontece por acaso, é fruto da graça. É fruto de quê? Da graça. Como é que o versículo começa? O Deus de toda graça. E o que é a graça? O amor e o poder de Deus trabalhando em nosso favor. O que é a graça? O favor imerecido de Deus. Ninguém merece nada. Ah, não sei por quê, porque tem irmãos que até questionam, tem pessoas que questionam, não sei por que Deus abençoa tanto, irmão Daniel. Deus abençoa a todos, e não é por merecimento, é pela graça. Então, o Deus de toda graça, que nos chamou a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará. O que é fortificar? Significa encher de forças. O que é fortificar? Encher de força. Quer fortificar? Encher de força. Vou dizer, eu acho que você vai poder dar glória a Deus. Depois dessa luta, tu vai sair mais forte. O Deus de toda graça fortificará. E aí, Jefferson, como é que é? Agora eu estou mais forte. Quem achou que eu ia sair fraco? Crente, quando passa, diaconisa Daniela Carneiro, pelo processo de Deus, não sai fraco não. Não sai vencido não, ele sai mais forte e mais vitorioso. É por isso que o mundo não entende. O mundo não entende não. Mas como é, Raimundo, que você está passando por isso e está cantando e dá glória a Deus? Como é que é isso? Meu Deus, parece que a pessoa está... parece que a irmã Eliana está com a conta recheada. Eita, com esse negócio dos bolos agora, a irmã Eliana tá que tá, olha. Ah, não. Pastor Bispo não tem luta não, é empregado. Porque nós medimos as pessoas achando que as pessoas não têm lutas. E aí vale o adágio popular, quem está em sua casa sabe o quê? Onde a goteira pinga. Mamãe ainda diz mais, quem tem sua dor é quem geme.
Pergunta ao empresário, pergunta ao microempresário, pergunta ao empreendedor, pergunta ao empregado, pergunta ao empregador, pergunta ao estudante, pergunta a cada pessoa se não está tendo lutas, aflições, dificuldades. Todos nós passamos, mas o texto está dizendo que Ele nos fortificará. Ele o quê? Nos fortificará. O que significa? Ele vai nos encher de forças, e por meio desta palavra e pelo poder da graça, vocês, nós que estamos aqui e os que estão nos acompanhando, seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Receba de Deus a força necessária para suportar o processo e do outro lado levantar o troféu, a bandeira da vitória e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Vitória para a sua vida, Diácono Alfredo. Vitória para a sua vida, Irmã Ana Lúcia. Vitória para a sua vida, Pastor Raimundo das Neves. Porque depois do processo, nós vamos dizer: estamos mais fortes. E o diabo saia da frente, porque nós vamos passar por cima, debaixo da graça de Deus. Receba a força de Deus nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu passei um dia muito melancólico, sabe, muito abatidinho. E cheguei ali, ajoelhei de Jesus, eu vim porque tinha que vir. Porque se tivesse não vir, eu também não vim aqui hoje. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor e com a igreja. Mas depois que a gente ajoelha, que ora, que chora, que fala para Deus as lamúrias. Porque Deus não se zanga se você dizer para Ele: eu estou triste, eu estou zangado, eu estou bravo, eu estou ruim. Não, Deus não se zanga com isso não. Ele está entendendo que você é ser humano. E a Bíblia diz assim, presbítero Marcos: Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó, somos fracos, somos falíveis, mas temos a graça de Deus em nossa vida. Ele nos fortificará. Diga para o seu irmão: Deus vai te fortalecer. Deus nos fortalece, nos dá forças para lidar com as situações da vida, ao mesmo tempo que Ele nos usará. E aqui eu encerro esse terceiro ponto para irmos ao quarto, que dizendo o seguinte: Ele nos usará para fortalecermos outras pessoas. Ô diaconisa Ângela, não é bom passar pelo que a senhora passou, está passando. Não é não, irmã Dodó. Mas isso que você passou fortalece outras pessoas. Ô irmão, você contou aquilo ali, ou como Deus me fortaleceu. Já ouviram isso? Ô pastor, o senhor passou por aquela situação, presbítero Jefferson, aquilo ali. Eu disse para o presbítero Jefferson, no dia que ele contou o testemunho dele, falei para ele assim: eu estou encantado com o seu testemunho. Sabe por quê? Quem passou foi difícil. Quem passou traz marcas em si. Mas quando conta, você diz assim: eu não passei foi nada diante do que ele passou. E se ele passou e venceu, eu também vou vencer. Então Deus usa o sofrimento debaixo da graça para nos fortalecer, mas ao mesmo tempo Ele nos usa com as nossas experiências para fortalecer outras pessoas. E aí eu quero dizer algo profético: o teu testemunho é para fortalecer outras pessoas. O teu testemunho é para fortalecer outras pessoas. O que eu vou dizer agora não está nas minhas anotações, e o Espírito de Deus está ministrando aqui, eu tenho certeza de que Ele está ministrando. Pare de se sentir vítima, se vitimar o tempo todo. Pegue as pedras que lhe lançaram e construa um castelo. Pegue as pedras que lhe lançaram e construa uma escada para chegar mais perto de Deus. Pare de dizer: eu sou a coitadinha, todo mundo fala mal de mim, porque eu não presto, porque eu não tenho dinheiro, porque só olha para quem tem anel no dedo. Para disso e entenda: Deus não está nem aí para quem tem dinheiro ou quem tem anel no dedo. A Bíblia diz que é um coração quebrantado, Deus não rejeita. Este sofrimento, teu testemunho, vai fortalecer outras pessoas. Levante a sua mão e diga assim: eu estou à disposição, Senhor. Então deixa Deus trabalhar em sua vida, deixemos Deus trabalhar em nós. Eu sinto uma graça especial de Deus sobre isso nesta noite.
Você vai contar, eu esperei tantos anos para casar. E alguém vai dizer assim, oh, aquele testemunho dela me fortaleceu. Você vai dizer assim, eu fiz vestibular 7 vezes para passar na 8ª. E alguém vai dizer assim, oh, aquele testemunho dele me fortaleceu. Você vai dizer assim, eu chorei as madrugadas para Jesus salvar meu marido, mas Jesus salvou. E alguém vai dizer assim, oh, que testemunho poderoso. Você vai dizer assim, eu tive uma doença e o médico me desenganou, mas eu fiz uma campanha de oração e Jesus me curou. E aquela pessoa que está doente vai dizer assim, o Jesus dela é o meu Jesus, que ainda cura, que ainda cura, que ainda cura. E pelo poder da graça eu quero ministrar cura nesta noite. Qualquer que seja a enfermidade no corpo e na alma, pelo poder da graça eu declaro cura nesta noite. Se a enfermidade é espiritual, fraqueza, que você não consegue ficar firme, eu profetizo a graça de Deus para você ficar de pé, firme, em nome de Jesus. Levante a sua mão, dê amém, glorifique a Jesus. Você que está em casa, receba esta palavra. Você entende o que Deus está falando? Você entende o que Deus está falando? Daqui a pouco acho que nós vamos cantar aqui. Eu aprendi perdendo. A vida é antagônica. Minha mãe sempre disse isso para nós. De vez em quando eu digo isso. Eu dou glória a Deus que a minha mãe, uma mulher analfabeta, mas Deus deu à minha mãe uma sabedoria. Eu vejo filhos de pessoas aí esclarecidas que não sabem ir no banco depositar, não pode pegar um Uber nem um motoboy porque não criaram para a vida. Pois manhã me levava com ela para vender Avon, vender cama, mesa e banho, e dizia assim, você está vendo qual é a casa que eu estou vendendo? Eu estou vendendo, daqui a 8 dias você vem cobrar. Lembra que tinha aqueles cartãozinhos que chama os gringos, lembra disso? Pois era eu que fazia a cobrança. Com 14 anos já ia para banco e fazia tudo. E manhã sempre disse assim, tudo na vida, quando você ganha uma coisa, perde outra. A gente tem que estar preparado, Diácono Júnior, as pessoas não estão. Quando você ganha uma coisa, sempre tem outra perda. É da vida, é natural. Ou a gente aprende, ou então a gente não vive. Só que o crente, irmã Regina Dantas, tem uma palavra bíblica que eu acho extraordinária. Eu vou dizer para aí o último ponto. A Bíblia diz assim, o Deus. Grave esta palavra toda vez que você estiver em luta ou em perda ou em alguma situação complicada. O Deus que permite a enfermidade, Ele também traz a cura. O Deus que permite o problema, traz a solução para o problema. O Deus que permite a tragédia, traz o bálsamo para a tragédia. Porque às vezes na tragédia, eu contei outro dia lá na igreja que a minha mãe congrega, e poucos irmãos até sabiam. Eu acho que eu já falei para vocês. Já contei. Quando nosso pai faleceu, e meu pai faleceu muito novo, infartou no dia do aniversário, com 43 anos. E Marli é mais parecida com o nosso pai. Até o jeito de ficar assim, meu pai ficava assim com a testa, meu pai fazia muita testa. Marli fica igualzinha, tem uma foto dela, chamada de a cara do pai. E ela era muito apegada ao meu pai, ao nosso pai. E depois, quando meu pai faleceu, inesperadamente, ela sofreu demais. O médico queria passar diazepam. Minha mãe, não, minha filha não vai tomar diazepam. Se hoje tomar diazepam já é um susto, imagine naquela época. E o pastor Ailton disse, irmã Luzia, deixa Marli ficar lá em casa. Mas não, ela vai ficar aqui, ela tem que ser curada aqui. Ela vai para sua casa, passa um mês, depois volta, vai ter que enfrentar de novo, então tem que enfrentar a perda do pai. Até nos 15 anos de Luziane, minha irmã caçula, nós temos 15 anos, e no meio do culto Marli sumiu, minha mãe disse, corre que Marli sumiu. Quando nós fomos, ela estava no banheiro, com a roupa de painho, do mesmo jeitinho do dia que o painho faleceu, desequilibradíssima, apertando assim, dizendo, ele está sozinho, será que onde é que ele está? Ficou muito mal da cabeça. E uma vizinha nossa, irmã Daniele Carneiro, da macumba, do Bate-Quejé, disse, dona Luzia, Marli vai ficar maluca, porque minha prima passou por isso e nunca mais teve juízo. Manhã disse, meu Deus é maior. Ela disse, pois é, se Marli não ficar doida, eu viro crente. Aí você não entende porque Deus deixa soprar o negócio. Você não entende? Deus tem propósito, terra. Ela disse, se Marli não ficar doida, eu fico crente. Aí agora,
Manhã chamou nós 5 e disse: a partir de hoje, jejum e oração. Chamou meu tio Antônio, que na época era diácono da igreja, hoje é pastor. Toninho, a gente chama de Toninho, tio Toninho. Ela chamou Toninho, meu cunhado, ó, fulana, disse isso, isso e isso. Tio Toninho, meu Deus! Ele fala, meu Deus, misericórdia. Marli ficou curada. E essa vizinha é diaconisa da Igreja Batista do Cabula, em Salvador. Aleluia! Glória a Jesus! Ó, seu testemunho vai trazer força a outras pessoas. Essa prova é para Deus dizer para o mundo assim: eu cuido do meu povo, eu zelo do meu povo, eu zelo pela minha palavra para cumprir, e o que eu prometi está de pé. Quem pode dar glória a Deus? Vamos para a tela e eu vou para o quarto e último agora. Cadê, irmã Giovana, o primeiro? Cadê o primeiro? Ele nos aperfeiçoará. Ele nos o quê? Diga lá como está na tela. 1, 2, 3. Deus nos. O segundo só os homens. Deus o quê? Deus nos. Toda a igreja. Deus nos. Terceiro, o que é que ele vai fazer? Nos fortificará. Vai nos encher de quê? Forças. E o quarto diz: fortalecerá. Mas na versão, da NVI diz ele na Almeida atualizada diz assim: ele nos fundamentará, vai trazer fundamentos. O quarto é fortalecerá, coloque entre parênteses, irmão, por favor, fundamentará. Fortalecer aqui não é igual a fortificar, porque na língua portuguesa, fortificar e fortalecer parece a mesma coisa, né? Mas aqui eu estou indo para o original da língua grega, o original do texto bíblico, o grego koiné. Irmã Ana Lúcia já colocou aqui: Deus nos aperfeiçoará. Irmão Daguinho, aqui ó, irmão Daguinho é o irmão do pastor Adalto. Todo mundo sabe, o senhor Marcelo, o pastor Bispo, ele passa uma luta tremenda, porque doente por conta do garimpo, da mineração, lá. Mas está aqui ó. Foi internado lá em Petrolina, voltou para casa. Irmão crente, não precisa ter medo de morte não, porque os dias dos crentes são contados, ninguém morre antes da hora não. Está aqui, ó. O missionário Anilo, o pastor Adalto, disse que outras pessoas melhores que ele já morreram, e ele está aqui, ó. É uma doença que pega com o pó do garimpo, tem um nome que dá que eu esqueci, ele está aqui acompanhando, dando glória a Deus. Sabe por quê? É testemunho. Deus está dizendo o seguinte: eu estou sempre no controle de todas as coisas. Fortalecerá, fundamentará. O que é isso? A irmã vai colocar na tela. Aqui é colocar fundamentos, lançar um alicerce sólido. Vou tirar o microfone um pouco aqui. Essa é a parte da construção, talvez uma câmera aqui. Essa é a parte da construção, olha aqui, ó. Isso aqui é o quê? O sofrimento traz alicerces sólidos, fundamentos. O fundamento traz alicerces sólidos, fundamentos. Aqui, ó. Ela está para cima, mas primeiro cresceu para onde? Para baixo. Vocês sabiam que toda planta, antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo? Porque é de baixo que ela retira a água do solo freático, e aí ela consegue se alimentar e ficar viçosa. Crescer para baixo, irmã Neide, é estar em oração diante do altar do Senhor, é descer em oração. Enquanto eu desço, Ele se responsabiliza em me colocar para cima. Ó, Ele vai nos fundamentar, nos fortificar, lançar alicerce sólido, ou seja, construir a nossa vida sobre uma rocha firme. Quando o salvo enfrenta sofrimento debaixo da graça. Quando o salvo enfrenta sofrimento debaixo de quê? Quando o salvo encontra sofrimento debaixo da graça, ele cresce, ele é cimentado, fortalecido, alicerçado.
o inimigo achou que o sofrimento de Jó o afastaria de Deus. Foi o contrário. O sofrimento de Jó levou Jó a conhecer Deus de maneira mais profunda. Aí Jó diz assim, ó: agora eu conheço, porque os meus olhos te viram. Olha quando eu Valdeci, antes eu te conhecia de ouvir o quê? Falar, mas agora eu te conheço, porque meus olhos te viram, eu ando contigo. É na crise, no sofrimento, na luta, que a graça de Deus nos leva a termos alicerces firmes. Irmão Daguinho está dizendo aqui, ó, o nome da doença é silicose. Está vendo? Está dizendo aqui, ó, mas Jesus Cristo está me curando, renovando o meu pulmão. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Ele aqui está acompanhando, aqui, ó. Vendo? Deus é maravilhoso em todo o tempo, aqui, ó. Missionária de Leus acompanhando, Deus abençoe ricamente. Olha, queridos, quando o inimigo achou que Jó ia apostatar, ia negar o seu Deus por causa do sofrimento, foi tudo o contrário. Aí foi que Jó disse para a mulher: você está louca, você está falando com uma doida, você só quer receber o bem de Deus. Aí quando chega, deixa eu abrir aqui, estou encerrando agora. A irmã que vai cantar já pode ir se preparando. Eu acho que hoje a irmã Daniela vai cantar com a princesa. Como é o nome, Júnior, da menina? Maria, ela está dali olhando para o pai. Ó. Ah, já está aí, ó. Daqui eu vi ela olhando para o pai ali, querendo conversar com o pai. Aproveita que passa rápido, viu, Júnior? Daqui a pouco ela está com 8 anos aqui, igual a Abner. Ó, abram a Bíblia. E nós vamos encerrar aqui agora. Bota na tela, irmã Giovana. Presbítero Ricardo, veja aí na NVI e nós vamos encerrar aqui. Eu quero, irmã Eduarda, que nós guardemos isso aqui. O hino que vai cantar vai para a tela. Eu gostaria que todos nós cantássemos com vida. Jó 42, verso 1. Verso 2, melhor dizendo. Vamos ler o 1 e o 2 na tela. Olhe, na Almeida Revista Corrigida. Cadê, Giovana? Jó 42, 1 e 2. Ó, 1, bota o 1, bota o 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Quem respondeu? Quem respondeu? Depois de quê? Do sofrimento. Depois de quê? Então respondeu Jó ao Senhor e disse, 2, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Fica em pé. Bora, lendo, em pé, lendo, ficando em pé, lendo. 1, 2, 3. Tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó estava dizendo, eu sei que o sofrimento é incapaz de apagar o que Deus tem prometido para a minha vida. Para de se vitimar, de lamentar, vou parar, vou desistir por causa de um sofrimento. O sofrimento tem que ser alavanca que vai nos empurrar para aquilo que nós estamos sonhando. Está todo mundo tendo luta, mas eu tenho luta diferente dos outros. Eu não estou sozinho, eu tenho o Senhor comigo e eu estou debaixo da graça. Então a graça de Deus vai nos fortalecer, vai nos trazer alicerce, vai nos aperfeiçoar. E aí eu encerro com esse verso e dizendo, leia para o Ricardo, e dizendo um segredinho a você. Fiquem todos em pé, porque a câmera também daqui a pouco vai pegar vocês. Como é que está na NVI? Então Jó respondeu ao Senhor. 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Jó disse, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Diga para o seu irmão assim, Deus não conhece dificuldade nem impossível. Diga para ele, diga, Deus não conhece dificuldade nem impossível. Eu não tenho dinheiro, Deus não conhece o que é não ter dinheiro. Está na crise, Deus não conhece o que é crise. A inflação está alta, Deus não conhece o que é inflação alta. Jó está dizendo, eu sei o que, para Ricardo? Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Leia com ele aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí eu encerro, missionário Leonardo. Missionária Nilda, pega essa parte aqui agora, ó. Depois de ter sofrido um pouco de tempo. É para sempre? Um pouco de tempo. Esse sofrimento não é para sempre.
essa crise não é para sempre, é por pouco tempo, e nesse tempo Deus está tratando. Levante a sua mão. Senhor, nós louvamos o teu nome. Levante a sua mão e ore. Nós estamos aqui em lutas, em sofrimento. Só tu sabes como nós chegamos aqui nesta noite. Oh Senhor, com preocupações, com o coração abalado, ou às vezes até com ansiedade. Deixamos em casa algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Senhor, tu sabes no trabalho de alguns como o vento está soprando forte, a perseguição, mas nós viemos aqui porque o Deus de toda graça, e é nesta graça que nós estamos confiando, é nesta graça que nós estamos descansando, é nesta graça que nós estamos nos apoiando, é nesta graça que nós estamos nos estribando, e é debaixo desta graça que nós venceremos. Ó Deus, tem irmãos acompanhando em casa, com lágrimas nos olhos. Mas esta é a noite em que a graça está invadindo, trazendo cura, trazendo força, trazendo aperfeiçoamento, consertando o que está errado. E pela graça nós cantaremos o hino da vitória. Não deixa minha irmã desistir, Senhor. Não deixa meu irmão desistir, Senhor. Não deixa ninguém aqui voltar atrás, pois a tua palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para o prêmio da soberana vocação. E é perdendo que aprendemos, e é sofrendo que crescemos, e nós vamos dizer: tem coisa boa chegando. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você é um sobrevivente das tempestades, e você vai contar o seu testemunho de fé. Deixa Deus usar o sofrimento, a luta, para nos tratar e nos dar a sua graça. Cante com a irmã Daniele Carneiro. Vamos cantar em pé, levante a sua mão, cante e adore. Há uma graça especial aqui nesta noite. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser falar em línguas, você fala. Se você quiser pular, você pula. Tenha liberdade. O que eu quero é que você receba um pouco da graça que está disponível para nós nesta noite. É pelo poder da graça. Cante, cante. Eu só chorava. Cante com fé, cante. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi. Como águia solitária. Cante. E a sorte Cante. de novo sorriu pra mim. Não é para sempre esse sofrimento, não. Cante. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Cante, solta a voz e canta. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo. Canta e adora. Tem algo acontecer. Tem coisa boa chegando. 2023 é ano de coisa boa de Deus. O que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus, nós sobrevivemos, Pai! Oh, glória!
subir, descendo do El, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Quem pode cantar e adorar? Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Glorifique a Jesus, glorifique a Jesus, glorifique a Jesus. Eu aprendi a ganhar perdendo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Presbítero Maurício faz uma oração aqui, depois vamos entregar as ofertas e encerrarmos o culto. Glória a Deus. Você vai contar o testemunho. Aleluia. Levante a sua mão e vamos orar. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Toda honra, toda glória seja dado a ti, Senhor. Só o Senhor é poderoso, só o Senhor é grande, só o Senhor é majestoso, só o Senhor é santo, poderoso és tu, Deus. Está no meio da tua igreja, Senhor, derramando da tua graça. Deus, estamos de pé, Senhor, por causa da tua graça, Senhor, que nós estamos aqui. Quantas lutas, Senhor, quantas pelejas, Deus, angústias, problemas, mas nós alcançamos a tua graça, Senhor. Nós podemos abrir os nossos lábios, Senhor, e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até a galada bravia sodemanto na cada raço. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, Deus, e nós temos a certeza, meu Pai, que tudo isso, Senhor, que temos passado, Senhor, servirá de testemunho, Senhor, Deus, e o teu nome será glorificado. E outras vidas, Senhor, serão impactadas através, Senhor, do nosso testemunho. Deus, obrigado, Senhor, por mudar, Senhor, a nossa história. Obrigado, Senhor, pois nós decretamos nesta noite que somos sobreviventes. Deus, somos sobreviventes, meu Pai. Deus, muitas foram as coisas, as situações, mas sobrevivemos, Senhor, e estamos aqui para dizer: obrigado, Senhor. A tua graça tem nos ajudado, a tua graça tem nos alcançado, e no nome do teu filho Jesus te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. E os que creem em nome dizem, de Jesus. E os que creem dizem, diga para o seu irmão: vá debaixo da graça. Para quem está na frente, quem está, vá debaixo da graça. Tomem assentos, vamos entregar os dízimos e as ofertas. Diácono Raimundo Bispo recolhe os dízimos e as ofertas. Diaconisa Lourdes Novaes está aqui acompanhando. Presbítero Jorge lá em Tucano. Amanhã em Tucano também tem programação festiva. Amanhã nós teremos o programa de rádio. O presbítero Ricardo vai apresentar o programa, os irmãos assistam. O presbítero Irineu também acompanhando. Deus os abençoe ricamente. Os irmãos que estão aqui, cheguem em casa, comentem o vídeo, compartilhem.
começamos a transmissão aqui com essa câmera, e aí o som está melhor, também o áudio. Então, marque outras pessoas. Se você lembrar de alguém que está numa luta, no sofrimento, compartilhe o vídeo, marque, para que a pessoa seja edificada. Olha, eu fiz uma live sábado à noite, e eu acho que é cunhada da missionária Selma. Todas as vezes que eu faço live, ela sempre participa. Eu acho que ela nem é crente. Como é o nome dela? Raquel Plácido, não é? Raquel Plácido. Ela não é crente não, né? E eu disse, dona Raquel, muito obrigado. Ela disse, é sempre bom ouvir o Senhor, a palavra que Deus dá ao Senhor. Então, assim, tem pessoas que ainda não estão no Evangelho, mas que temem a Deus, que gostam de ouvir a palavra, se sentem consoladas, fortalecidas pela palavra. Então, compartilhe o vídeo para outras pessoas. Domingo? O rapaz aqui está dizendo que domingo vai transmitir pelo YouTube. Eu vou fazer igual a Glauber Cunha, não diga nada. Ela sempre foi mais crente que eu. Só para me suportar, é santa até o tutano. Aí ela dizendo, Deus, está vendo? E esses dias ela está mais crente ainda. Irmãos, domingo pela manhã, escola bíblica dominical. À noite, nós teremos o culto aqui. Eu gostaria que nós começássemos, viu, irmão Esivaldo, exatamente no horário, porque eu vou dar posse aos trabalhadores. Então a gente fica passando do horário, e aí termina a tarde. E hoje é assim, irmãos, ninguém mais tem... Eu estava outro dia falando isso com Jaxilene, eu e ela conversando. Ninguém tem mais tempo como antigamente, Ricardo. Que a pessoa simplesmente fazia o segundo grau, acabou, e era igreja, trabalhou. Hoje todo mundo faz mais. Então assim, ou nós começamos no horário, então a gente termina à tarde. Há muitos irmãos aqui terminam o domingo, querem ir a uma pizzaria, ou então vai alguém na casa, tem aquele momento de confraternização, ou quem não vai ninguém em casa, dorme cedo, como é o caso de Mor Raimundo Bispo, e Mor Raimundo Bispo e Mor Raimundo Paixão, quando não tem culto, 8 horas eles já estão dormindo. Então assim, são pessoas que dormem cedo, então quando termina o culto cedo, para eles também é bom. E domingo nós vamos então empossar os trabalhadores. Pela manhã, escola bíblica dominical, e à noite, o grande culto de celebração. Os que entenderam, digam amém. E tem o programa de rádio também amanhã, na apresentação do presbítero Ricardo. Nós vamos encerrando o nosso culto, 21 horas e 20 minutos. Algum departamento mais com algum aviso? Eu quero apresentar aqui, que está conosco, a irmã Thaís. Eu já não apresento mais ela, mas como hoje eu gravei o nome, a irmã Thaís está ali, congrega com o pastor Josué, não é? Cristianismo Sem Fronteiras. Ela está toda sexta-feira, irmã Thaís está aqui, tá? Ela é bem-vinda, irmãos. Seja bem-vinda. A pastora Jaxilene fala ali com ela. Aí. Irmã, a jovem Maria Regina. Fica em pé aí, Maria Regina. Eu cheguei e perguntei, a sua neta, irmã Dodó? Aí a irmã Dodó disse não, ela logo gritou, irmã de Neviton. Essa irmã de Neviton e de Eduarda e de João Vitor, tá? Está aqui conosco hoje no culto. Ela é bem-vinda. Seja bem-vinda. Irmã Maria José, que já está do lado. Bem-vinda, viu, Maria Regina? Todos os dias que seus irmãos vierem ao culto, venha também, tá? Vamos ficar em pé? O presbítero Marcos, um dedinho de prosa depois do culto. Olha, o pastor Gilvan não pôde vir. Ele conversou comigo entre quarta e sexta. Ele não poderia faltar porque um dos filhos está tirando a habilitação, então não pode ir para o quiosque. Eu falei para ele, é melhor se eu vir na quarta na reunião e sexta eu libero o senhor. Por isso ele não está aqui agora à noite. Orem pela diaconisa Iramaia, pelo seu esposo, e como a Bíblia orienta, orai uns pelos outros. Estejamos orando uns pelos outros. Eu quero aqui pedir aos irmãos, às irmãs do círculo de oração, viu, irmã Almerinda, e aos guerreiros, orem pelo novo obreiro que assumiu ontem na cidade de Santa Luz. Santa Luz. Ontem nós estivemos lá, empossamos o obreiro, um culto muito fervoroso, os irmãos muito animados com a chegada do obreiro, e precisamos que os irmãos orem para que Deus coloque tudo nos seus devidos lugares. Tá? Pastor Ricardo de Pirá também esteve lá, chegou de surpresa e esteve lá conosco, e estamos batalhando e vencendo
e Deus nos dará vitória. Irmã Damares já está aqui acompanhando, Deus continue abençoando também. Irmã Damares Araújo. Irmão Raimundo Paixão também, eu quero um dedinho de prosa. Irmão Raimundo Bispo, tá? Vamos orar então. Pastor Bispo, ora agradecendo a Deus e ora pelas finanças. E o presbítero Daniel vai impetrar a bênção apostólica, representando aí os dirigentes das congregações. A missionária Gilcélia Oliveira Ramos, lá em Irecê, está pedindo oração por ela e pela família. Irmã Gilcélia me conhece desde muito jovem. Deus continue abençoando a serva do Senhor, seu esposo e filhos, em nome de Cristo Jesus. Não faltem a escola bíblica e ao domingo o grande culto à noite de celebração ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Você pode levantar a sua mão. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Ó Deus, de poder ter certeza que cada um, Bendito Senhor, dos seja teus o teu nome, filhos Senhor. que aqui esteve, ou seja, que aqui estão, ó Deus, que vai sair daqui fortificado, firmado, com firmeza, com certeza, verdadeiramente que o Senhor nos abençoou, nos agraciou com a tua palavra, através do teu filho, o pastor Enivaldo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Queremos bendizer o teu santo nome, que é digno de toda honra e todo louvor. Obrigado, Deus, por cada vida. Obrigado, Senhor, por aqueles também que com certeza vieram, talvez com a dor de cabeça, talvez com uma indisposição, mas ao chegar aqui, Senhor, dobrou o seu joelho, sentiu a tua presença, estará saindo daqui deste lugar, Senhor, desta casa santa, abençoado, regozijado, alegre, Senhor, pelo que ouvimos e sentimos nesta noite. Ó Deus, agora despede o teu povo em paz, debaixo da tua graça, porque a tua graça nos sustenta, nos fortalece e nos deixa mais perto de ti. Também eu quero neste momento te apresentar, Senhor, os contribuintes, ofertantes da tua casa. Vai repreendendo o devorador, destruidor, migrador. Quero te pedir, Senhor, abre porta de emprego para aqueles que se encontram desempregados. E para que possa, Senhor, juntamente com aqueles que contribuíram, com certeza contribuir para o crescimento, Senhor, financeiro da tua obra. Obrigado por tudo, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção dos apóstolos com o presbítero Daniel. Estenda a sua mão, por favor, e curve a sua cabeça. Curvem suas cabeças, ergam suas mãos e recebam a bênção dos apóstolos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja concorda dizendo: amém.